Boa tarde, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com amigo de vocês que nos fala, o próprio Alex Mambula. Boa tarde e diria uma graça e paz para todos os cristãos do mundo. Mas por que eu começo com essa cena aqui, ó? Essa cena triste aqui, ó, na Nigéria. Uma mãe cristã da Nigéria segura seu filho pela última vez. Depois do massacre perpetrado por islamistas contra cristãos na Nigéria no domingo de Ramos. Isso foi ontem. Isso você não vê na TV. Será que fosse uma mãe de Gaza teria mais atenção? É triste porque é um paradoxo da humanidade que enquanto aqui no Brasil eu fico me enervando, fazendo vídeos, falando de mães absurdas que estão matando seus filhos, de pais que estão matando seus filhos, de madrastas, o pai deixa, de padrastas e a mãe deixa, e uma frieza, mãe encomendando o assassinato da própria filha por causa de umas 3 míseras casas que não valia porcaria nenhuma, mãe que mandou matar um filho gay, 17 anos que fez ele acreditar que ela gostava dele, foi lá e matou com 3 facadas, e muitos outros casos que me faria ficar branco de tanto nervoso. Aí você vê aqui uma situação diferente, uma mãe chorando pelo filho. E não é porque o garoto morreu doente, não, foi com um ataque. E tudo isso baseado nisso aqui. Depois disso aqui, ó, vamos ver aqui. Cristãos, estatística alarmante. O Desirê Gani. Ontem mesmo, homens armados atacaram uma comunidade universitária no estado de Plateau, região de Jos. Resultado, pelo menos 13 mortos. O governo local impôs um toque de recolher de 48 horas, embora as autoridades muitas vezes citem conflito por terra. Natureza do ataque, dados religiosos apontam para a perseguição direta. Segundo a lista mundial de perseguições, em 2026, a Nigéria continua sendo o epicentro da violência contra cristãos. Estima-se que na África subsaariana, um cristão é morto a cada 2 horas por motivo relacionado à fé. Daqui a pouco vem a esquerda e diz que não, que é morto a cada 1 hora é um gay, uma mulher, uma lésbica, seja lá o que for. Em 2016, eu e minha esposa fomos morar no Rio Grande do Sul. Fomos lá morar porque a filha dela não se sentia bem, queria a presença da mãe. E quando fomos lá, passamos a seguir na igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Loqueiro. Fomos lá em julho de 2016. Chegamos lá em julho. Uma coisa que me surpreendeu é que naquela época a igreja fazia uma campanha Culto das Nações, na qual no altar tinha várias bandeiras de vários países. Tinha uma bandeira de pelo menos 15 países. E ali se retratava os países que sofrem perseguição, onde os cristãos são mortos. Um dos países que mais foi citado foi o Iraque, foi o Irã, foi a Nigéria e foi a Síria. Também a Coreia do Norte. Esses 5 países ficaram em evidência como os países que mais têm massacre aos cristãos. Isso lá em 2016, há 10 anos atrás. Ou há 10 anos, lógico. Há 10 anos, preciso dizer que é atrás. Cometi uma redundância agora. E é uma coisa que o mundo não se importa, só quem tem que se importar somos nós mesmos. São as perseguições que devemos ter. Aí quando nós olhamos para o Brasil, um cristianismo podre, um cristianismo fraco. Você vai falar assim, pô, na minha igreja não, presbítero, tudo bem, deixa eu considere, mas você vai entender onde eu quero chegar. Um cristianismo onde tem pastor subindo no palco para poder dar uma de Ari Toledo. Tem pastor subindo ao palco dando uma de Fábio Porchat, querendo contar piada. Palco, presbítero? Sim, porque pra mim é altar. Então, e não é púlpito, é palanque. Aí tem um que quer dar uma de cantor sertanejo, calcinha jeans apertadinha. Nada contra, não estou dizendo que tem que usar paletó, não estou dizendo que a roupa
calça jeans, o cara não pode ser pastor, não estou sendo legalista, mas eu quero dizer pelo estilo e pelo que prega. Não ensina arrependimento, não ensina a pessoa a ser de Deus, não ensina nada, só com baboseiras feministas. As pregações de hoje acabaram de falar sobre prosperidade. Prosperidade, dar algo, ficar rico, ter dinheiro, não, nada disso. Agora tudo é voltado para a pauta feminina. Agora as igrejas não querem ser consideradas misóginas. O pastor, não, se eu pregar isso aqui está na Bíblia, eu vou ser misógino, então posso ser preso, não sei o que, só te darei a inventar. Então vou ser um pastor mais feminista, ligado com o feminismo, e pronto, e acabou, e isso aí. Vou só demonizar os homens, esculachar os homens da igreja. Que cristianismo é esse que nós temos? Ou quando não é isso, as igrejas viram um palco de atrações com luzes e tudo, fumaça, telões de LED de 150 polegadas e nada mais. Se eu não ver isso na igreja, eu não quero entrar na igreja. Uma igreja simples, rústica, onde, certo, a maravilha é Deus e não o templo, que a pessoa não quer buscar. Aí nós lembramos aquela mensagem de Ezequiel, onde Deus pergunta para Ezequiel que oração, que adoração era aquela. Que as pessoas no templo ficavam, ó templo do Senhor, ó templo do Senhor, ó templo do Senhor, mas não louvavam o Deus do templo. Calma, não se assuste, eu não estou falando contra a igreja. Você pensou, opa, um canal de desigrejado, opa, tire a égua da chuva, que não é isso não. Eu sou contra desigrejado, eu estou só pegando um parâmetro para vocês entenderem. Então se alguém, opa, pegou, gostei desse cara, ele desigrejado, errou, não sou desigrejado, daqui a pouco eu vou pro culto na minha igreja. Aonde eu quero chegar no ponto fundamental é que num país como o nosso, a gente vê um cristianismo fraco, capenga, de pastores que perderam o alvo, e o alvo não é oferta não, o alvo é realmente palavra de salvação. Palavra, ele vai dizer, olha, vocês vão ser perseguidos. Pastor não tem que pisar em ovos no que vai pregar, porque senão o próprio membro pode filmar e mandar preso. Então ele já começou a perseguição, então aí ele tem que pregar mesmo. Esse não é cristão, esse é do capeta, do diabo. Porque uma pessoa que filma, um pastor falando contra as coisas que realmente são contra Deus. Bebedeira, glutonaria, farra, idolatrias, prostituição, lascívia, homossexualismo, adultério, tudo quanto é outra coisa, insubordinação às autoridades, a pessoa que muitas vezes acha que não tem que pagar impostos, até isso também tem que pregar, não, você tem que pagar impostos. Imposto não é roubo, embora quem pobre possa estar roubando. O próprio Jesus falou isso, não, ele sabia que os romanos, Césares, faziam da pior forma com dinheiro, mas ele falava, mas nós temos que pagar. 2 vezes Jesus falou isso. Ele pagou o imposto dele e pediu para Pedro pagar também o dele. Então nós vemos que quem fala a verdade e ele é perseguido, então a perseguição já começa ali na própria igreja. Já mostra que ali quem está perseguindo não é cristão, porque quer ouvir algo que agrade a ele. Aqui nós estamos falando de um lugar aonde o cristianismo é perseguido de fora mesmo. Opa, travou aqui meu computador aqui. Travou, opa. Aqui, ó. They just murdered over 10 people. Semana Santa marcada pelo sangue de cristão. Vamos entender um pouco aqui. Nós evangélicos, nós não seguimos a Semana Santa. Isso é mais coisa católica. Entenda bem. Mas o ponto onde eu quero chegar não é a relação da Semana Santa. Para os muçulmanos, eles acreditam que isso realmente é válido como algo universal para todos os cristãos. É como se nós vivemos Semana Santa. Então eles acharam esse dia para atacar, porque eles, os islâmicos, eles também têm esse negócio de dia sagrado, o dia deles lá, que eles obedecem lá, o dia de Maomé, sei lá qual foi, eu não lembro bem, mas eu sei que eles têm o dia deles sagrado. Eles viram-se para a Meca e oram. O cristão, ele não tem um dia sagrado exatamente. O sagrado para nós é Cristo. O sagrado para nós é o sangue de Cristo. Mas vamos colocar que mundialmente, ontem foi o domingo da Semana Santa. Perfeitamente. Eles fizeram esse massacre. Domingo de Ramos, embora os cristãos evangélicos não tenham essa tradição,
deixando bem claro, quem tem essa tradição são os católicos, que deveria ser um dia de celebração de paz. Tornou-se mais uma vez o cenário de luta e dor na Nigéria. Recebemos relatos devastadores de novos ataques em Jos, nos estados de Plateau, onde a comunidade cristã continua sendo alvo de violência sistemática do tal extremismo islâmico. Aí esse rapaz aqui fazendo desabafo. Innocent Christians. On Palm Sunday. Esse fato aqui, essa imagem aqui, dessa mulher com um garoto no colo, morto, é essa mesma imagem aqui, que nós já vimos, da mãe chorando e o menino já morto. Parece que ela está soprando o rosto dele. Tadinho. Aqui alguém deve estar consolando ela. Não tem som. Já está morto já o menino aqui. E aqui, lógico, o rapaz fazendo desabafo. Innocent Christians. On Palm Sunday. Tinubu, where are you? As your people are slaughtered in the night. As you sit in Aso Rock and you do absolutely nothing. You allow your people to be killed again and again and again and again. When will it stop? When will you hear the cries of Nigerians, of Christians? You can no longer deny genocide. They're being slaughtered. And you say there's no issue. You will regret what you are doing. No Cabo. They just murdered over 10 people. Nós vamos aqui. Aí a esquerda vai achar que quando eles falam mal, estamos sendo islamofóbicos. Olha só. Pena de morte para terroristas. Pena de morte para prisioneiros palestinos avança no parlamento de Israel. Israel, quando agora quer capturar os prisioneiros palestinos, quer dar pena de morte para esse tipo de terroristas. Fazer essa mesma coisa. Quando isso passar no parlamento israelense, no caso, e começar a ter palestino sendo morto por esse caso aqui, nós vamos ver a esquerda brasileira e mundial defendendo, falando que Israel é um Estado genocida. E vai chamar Israel da mesma forma como se fala de um nazista. Essa cambada é muito da canalha. Aí aqui Donald Trump negocia com quem lidera gritos de morte América no Irã. Donald Trump confirmou a negociação com Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano. Esse é o mesmo Ghalibaf que lidera cânticos de morte América dentro do parlamento do regime islâmico. Ele foi considerado dentro do regime iraniano uma das figuras mais moderadas disponíveis para a negociação. Já sabemos que vai acabar. É claro, é igual o moderado quando diz morte a todos os homens, mortes aos bebês, como as feministas gritam. Elas são moderadas. Não, mas agressivos são os canais do Pílula Vermelha. Esses são agressivos. De certa forma, o cara que fala morte à América é moderado. Mas o Donald Trump e o Israel, que diz que considera eles terroristas e podem pegar pena de morte, eles é que são os miseráveis, eles que são os genocidas, eles que são fascistas. Porque quando diz morte à América, não está se falando de um criminoso, está se falando de qualquer americano. E nós vemos que a própria Coreia do Sul apoia Israel. Aí nós vemos que a Coreia do Norte, lógico, vai apoiar o Irã, com toda certeza, e qualquer país islamita que seja. Vocês entendem aquilo que eu falei no outro vídeo, que nós estamos prestes a uma terceira guerra mundial? Porque é isso aí. Os blocos vão se dividir. Mais uma vez aqui, ó o ataque também. Estamos em guerra. Aí você vê a Coreia do Sul vai ficar do lado de Israel, evidentemente. A Coreia do Norte vai ficar do lado do Irã. A China vai ficar do lado de Irã também. Então talvez a China faça o papel de chapéu de dois. Fica dizendo que vai dar na guerra, que vai ficar só fornecendo coisas para um para o outro, e depois, pela conveniência fora também, vamos ver a Rússia, né? Também vai ficar do lado islâmico. Aí nós vamos ver de que lado vai ficar. O Brasil, se for para a guerra, vai dizer que vai ficar do lado islâmico. Se tivesse uma terceira guerra mundial declarada hoje,
hoje, com o canalha do presidente que temos, não duvidem do que eu estou falando. Nós estamos aqui na América. Primeiro, o presidente sem vergonha ia dizer que ele é neutro, que ele é a favor de paz, que não sei o que ele é contra conflito. E que ele quer ficar do lado certo, mas o lado certo é esse lado aqui que ataca uma igreja, que ataca cristãos e mata e deixa uma mulher chorando. Não é um lado que atacou criminosos, que atacou estupradores, assassinos, latrocínios, traficantes, homens armados de milícias que sequestram e matam crianças. Não, eles atacaram pessoas inocentes que estavam adorando a Deus, porque o Deus deles, Maomé, não condiz com a fé cristã. E esses caras são terroristas, são a pior coisa que existe no mundo atual. Os terroristas, a esquerda, o comunismo, juntando o feminismo, tudo no mesmo balaio. Todas as ideologias assassinas que acreditam que tem que matar para poder cumprir um objetivo maior, todos esses são pura escória, não vale nada. Mas o Israel disse que também que vai matar. Israel não disse que vai bombardear o Irã. Está falando os prisioneiros palestinos, prisioneiros terroristas, que cometeram atrocidades desse tipo, vão pegar pena de morte em Israel, que até então são só prisioneiros. Por outro lado, qualquer soldado israelense pego no Irã é executado sumariamente, sem direito a julgamento. Então, antes de você querer comprar uma briga do lado revolucionista espertinho, veja bem o lado do qual você vai comprar essa briga. E preste bem atenção. Se esse conflito se intensificar, porque ele vai se intensificar, o Brasil, com certeza, enquanto Luiz Inácio da Silva for presidente, o Brasil vai estar desse lado. O Brasil que ficou do lado de Nicolás Maduro. Aqui. O último míssil balístico iraniano disparado contra o centro de Israel foi permitido atingir uma área aberta de acordo com o protocolo segundo as FDI. Não faço nem ideia do que significa. Não há feridos reportados. Isso acontece porque Israel nem sempre intercepta todos os mísseis. Quando os radares indicam que um míssil vai cair em área aberta, sem risco para civis, sem infraestrutura crítica, o exército pode decidir não interceptar para economizar interceptadores que são caros e limitados. Ou seja, vai atingir a cidade, mas ninguém vai morrer. Então não precisa destruir o míssil, usar o interceptador, porque não está salvando vidas, está só salvando prédios. E prédios podem ser construídos, vidas não. Se usa o míssil para poder interceptar o que vai destruir prédios, na hora quando for usar para poder salvar vidas, não tem, porque usou naquela hora. Então, entende até o sentido deles. Não tem ninguém ali, ninguém morreu. Só prédios foram destruídos. Vamos construir novamente. Mas vidas jamais poderemos construir novamente. Muito bem, muito bom colocado. Deram valor à vida e não às coisas materiais. Pior que se fala assim, não, temos que proteger os monumentos históricos de Israel e usar os interceptadores. E quando tivesse poder atingir pessoas, não tem como usar, porque vai matar 1 milhão de pessoas, porque não tem mais, porque usou antes. Vê a diferença? Já o Irã, eles vão se esconder dentro do hospital para poder atacar, para poder morrer e matar inocentes. Usa os próprios inocentes deles como escudo. Essa cambada não tem amor ao povo dele. Não vai ter amor ao povo do outro. Eu não vejo o bloco preto se manifestando, vidas pretas importas. Eu não vejo nada disso. Mas um negro que morre no mundo, não, porque é cristão. Ah, ele está negando a sua raça. Não, ele tinha que estar num centro de quimbanda, de umbanda, um candomblé, aí sim. Ele negou porque ele é cristão. Pois é. E aqui uma mulher foi agredida, né, por estar livre. Dá pra ver que esse país aqui não é aquele islamista tão severo, não. Porque senão ela já tinha levado um tapa na cara e sido jogada da ponte.
Dá pra ver que esse aqui é um Islã moderado. Porque permite que algumas mulheres possam não querer usar burca. E tem outras que usam. E as que não usam são perseguidas pelas que usam. É igual aquele cara do trabalho, que você trabalha direitinho, o cara quer morcegar, ele quer te perseguir porque você trabalha direitinho, você não morcega igual a ele. O cara vive na panelinha, então o cara quer te jogar no fogo só porque você é um cara certo, trabalha certo. Igual aquele tipo de gente assim. É a mesma coisa isso aqui. Essa daqui, essa mal amada aqui, ela vive um Islã mais moderado, aonde poderia optar para não usar essa música. Mas ela já está tão corrompida que ela quer usar e quer oprimir a que não está usando. Esse é o Islã que as feministas defendem. Are you coming to the... Aí eu pergunto, tem como ficar do lado desse país, desse sistema de governo? Aí aqui mais sobre a guerra ainda. E finalmente nós vamos acabando aqui o giro de notícia. Lógica da esquerda não é um bebê e é uma mulher. Lógica da esquerda é a coisa mais imbecil nojenta. Aqui. Mais uma vez aqui, também falando da guerra. Alto na escada do Chico. Isso não é. E depois eu vou dizer, sabe o que? Foi um míssil norte-americano que os matou. E Donald Trump diz, eles não vão nos dar usinas nucleares, eles vão nos dar o que nós pedimos. Então eles podem ter um grande país de novo, senão eles não vão ter um país. Ou dar por bem ou dar por mal. Donald Trump tá igual aquele prisioneiro, né? Que chega lá, o cara tá na cela, chegou de novo, aí o cara fala, aí, você tem duas opções. Ou dar por bem ou dar por mal. Aí o cara prefere lutar, pode morrer, vai ter que dar por mal, morrer, mas morrer com integridade. Se bem que aqui o Islã não tá tendo o Irã não tá tendo nenhuma integridade. Enfim, é um assunto que, como eu estou dizendo, nós estamos mesmo à véspera do fato da Terceira Guerra Mundial. Lembrando que tudo isso tem a ver com a escatologia bíblica, evidentemente, mas eu aqui, como eu sempre digo para todo mundo, opa, eu gosto de ser bastante honesto da forma como eu me expresso, porque a minha mãe às vezes me pergunta assim, meu filho, por que você não faz um canal assim só sobre coisas evangélicas? Eu falo, mãe, porque eu prefiro ter vários assuntos a abordar. Eu tenho minha parte da hermenêutica bíblica, mas eu não faço um canal só evangélico, eu trago todos os tipos de notícias. Eu posso falar de futebol, de natação, de boxe, eu posso falar de filmes, eu posso falar de desenhos animados, eu posso falar de coisas cosmológicas, por exemplo, um asteroide vai atingir a Terra, tudo. Eu falo de comportamento social, como aqueles transespécies, aquela coisa mais ridícula que tem. Eu falo de crimes passionais, evidentemente. Falo da política. E, lógico, também falo de hermenêutica bíblica, como às vezes eu boto meus gatinhos lutando, fazendo jiu-jitsu, para poder ter uma atração, algo divertido, como tem meu vídeo de eu montando um touro por 50 segundos. Touro mecânico, lógico. Então, como eu digo, o meu canal é eclético. E lógico, trago assuntos bíblicos, evidentemente. E eu não vou fazer como alguns fazem, que eu sei que é irresponsabilidade, eu sei que não é de Deus. Quando dizem, não, que Deus está me revelando que tal dia vai acontecer uma tragédia assim, então a igreja começa a orar, porque já vai ser, olha que eu já vejo o céu se abrindo, porque o Senhor já me disse que vai ter uma guerra assim, então a igreja orar e buscar e que não sei o que. Eu não faço isso. Eu não faço isso porque eu não preciso fazer esse tipo. Quando eu fico nervoso, realmente, quando eu vejo morte de crianças, eu não finjo, eu não estou fingindo, eu realmente fico nervoso. Eu não preciso fazer tipo algum para falar a verdade para vocês. Sim, estamos prestes a uma terceira guerra mundial. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Eu estou fazendo um discurso pseudo-geopolítico? Não. Vocês estão vendo por seu próprio. Qualquer cidadão simples, como seu Ptolomeu diria, qualquer propedeuta pode entender, pode ver que já estamos prestes a um conflito, perdão.
Então, é só nós vemos as peças do tabuleiro. Os países de esquerda, com a ideologia comunista, a quem eles vão apoiar. Os países de direita, lógico, que tem o capitalismo do lado de Donald Trump. Se aquela Kamala Harris tivesse vencido as eleições norte-americanas, de que lado ela estaria? Ela estaria do lado do Islã, lógico, e cortaria relações com Israel. Isso com toda certeza. E, lógico, isso aqui não comoveria. Essa é uma cena triste mesmo, da mãe com o menino. Tem um desabafo desse rapaz aqui falando. E nós vemos como o nosso mundo ele está caminhando. Quem vai ficar do lado de Israel? O Brasil com certeza não vai. O Luiz Inácio. Quando é realmente alguém me ligando, toca no meu computador aqui. O WhatsApp funciona só quando é ligação normal. Quando é ligação que é spam, no computador do toca. Pelo menos isso. Enfim, é o que nós estamos vendo. Mas Nações Unidas também, repórter do Estado, do Hamas, cometeram violência sexual, incluindo sexualizado, tortura de mulheres durante os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 em Israel. Isso é uma coisa que nós já sabemos. Mas isso aqui, as mulheres, as feministas do mundo não falam, porque uma israelense ser morta, ser estuprada, não vale nada para elas. Porque Israel é de direita, Israel apoia Donald Trump. Donald Trump é fascista, é tudo de mal. Aqui vem a Coreia do Sul apoiando Israel. Por isso que eu digo, a Coreia do Norte vai apoiar a quem? Então nós colocando as peças do tabuleiro de xadrez, nós já vemos os lados na qual cada país, cada nação vai estar. Você está torcendo por isso, irmão? Eu não estou torcendo por isso. Mas nós sabemos que uma hora ou outra essa guerra vai desencadear. E é muito triste saber que o Brasil vai estar do lado errado. Por enquanto, né, se for esse presidente que nós temos, ele vai estar desse lado errado. De fato. Esse nosso presidente vai estar do lado errado aqui. Então é isso aí que eu queria falar. Nós temos que ter agora a visão. Quando isso aqui começar a ser aprovada, palestinos sendo mortos, por pena de morte, por ser terroristas, o mundo esquerdista, lógico, vai começar a questionar. Mas não questiona esse tipo de coisa. Ataque a Nigéria, a Síria, ao Irã, ao Kuwait, ao Iraque, igrejas que são atacadas na Coreia do Norte, igrejas perseguidas. Não. A mídia mundial está pouco se importando para isso. Mais o cristão que morre. Nós é que somos opressores. Mas aí eu pergunto, um país cristão que diz que é opressor, onde as mulheres andam quase que nua, você vê uma mulher cristã chegar para uma que não é cristã e fazer isso aqui, ó, criticar ela porque está assim? Não tem. Muito pelo contrário, nós é que somos atacados. Enfim, estamos à beira de um conflito mundial. Quem não aceitou Jesus, que venha aceitar, que venha entender que estamos chegando ao fim mesmo, eu não sei quando. Mas a nossa vida aqui, essa geração, ela vai sofrer muito. Estamos chegando quase que à última geração desse mundo. Enfim, vamos ver o desenrolar da história. Quem viver verá. E quem tiver envelhecido vai poder contar com a visão escurecendo, com a vista toda embaçada, de um tempo quando o mundo era governado pelo combustível negro, antes de uma guerra por motivos totalmente desconhecidos. Aqui Alex Simambula comunicando mais uma vez. Deixe seus comentários. Vocês concordam comigo? Deixa sua opinião. Vocês discordam? Deixa sua opinião. Se vocês estão em cima do muro, deixa sua opinião.
A minha esposa está internada, talvez quinta-feira ela tenha alta e venha para casa. Estamos esperando por isso, mas que ela venha já podendo andar, pisar perfeitamente. A netinha está lá com ela, Deus abençoe. Aí dependendo também do meu irmão José Filho de Carvalho e minha irmã Iracema, para que nós possamos fazer nossa transmissão ao vivo, nós três, nos 3 canais, que nós estamos há um mês já planejando, mas quando íamos planejar, meu webcam ficou ruim, depois minha esposa deu celulite no pé e tudo desandou, mas tudo vem de Deus. O homem faz planos, mas se Deus quiser, se Deus permitir, assim faremos, como o Thiago disse. Enfim, uma ótima tarde de segunda-feira a todos, uma ótima noite, uma ótima terça-feira para quem trabalha amanhã. Eu trabalho, graças a Deus. Beijo, caros a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.